Fala pessoal, eu sou o André Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como somar horas no Report Viewer. Bom, então a gente tem aqui um relatório com algumas linhas com informações de horas. Eu tenho aqui nesse relatório três maneiras de trazer informações relacionadas a horas no Report Viewer ou em qualquer outro lugar. A gente representa horas, primeira opção, como um date time. Então a gente tem um date time em que a parte de hora, a parte de data não é importante, a gente só considera a parte de horas. Ou a gente tem um time span, em que o time span simplesmente é uma estrutura em que a gente armazena um intervalo X de tempo, né? No caso, horas, minutos e segundos. E aqui eu tenho uma terceira opção em que eu armazeno uma quantidade de horas no formato decimal, sendo que 13,088050 é 13 horas, 5 minutos e 17 segundos se a gente fizer a conversão de decimal para hora, minuto, segundo. Ok, como é que a gente faz para somar essas linhas aqui de forma que a gente tenha horas e minutos e segundos total, né? Se a gente somar todas essas informações aqui dessa coluna, a gente teria a quantidade final de dias, no caso, que vai passar de um dia, né? A gente vê aqui, ó, tem 2 horas, 19 horas. Se a gente somar tudo isso aqui, vai dar mais de um dia. A gente vai ter, então, a informação no final de dias, horas, minutos e segundos desse somatório aqui. Como é que a gente faz isso? A chave aqui é o seguinte: a gente precisa primeiro pegar qual que é a unidade menor que a gente pode representar de hora. No caso, são segundos. Claro, a gente poderia trabalhar com milissegundos também, mas a gente não precisa desse nível de granularidade aqui nesse nosso exemplo. A gente só está precisando de horas, minutos e segundos. Se você tiver que trabalhar com milissegundos, é claro que a sua menor unidade possível de tempo será milissegundos e não segundos. A gente vai trabalhar aqui com segundos. Então a gente vai converter primeiramente a quantidade de horas. Nesse caso, vamos começar com a parte decimal. A gente vai converter as horas em decimal para segundos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem uma hora. Uma hora são quantos segundos? Uma hora são 60 minutos multiplicado por 60 segundos, que no caso dá 3.600. Se a gente multiplicar 60 por 60, 3.600. Então, para cada hora que eu tiver aqui, eu vou multiplicar por 3.600 e vou ter o resultado de quantos segundos aquela quantidade de horas ali representa. Vamos ver então, começar passo a passo aqui, tá? 3.600, vamos executar e a gente vai ter o resultado daquela... Só que na verdade a gente tem que somar, é claro, né? Porque ali a gente está no footer. Então a gente vai somar aqui, porque senão ele vai... Expression. Qual que é a soma disso tudo? Aí a gente tem a quantidade de segundos totais aqui, né? Quantos segundos a gente tem aqui nesse montante de horas? Muito bem, com essa informação em mãos, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma nova estrutura dateTime a partir da função dateAdd. Essa função dateAdd, ela recebe três parâmetros. O primeiro parâmetro é qual que é o tipo de informação que eu vou adicionar na data, que é o terceiro parâmetro. Então, o primeiro parâmetro eu já explico mais para frente para vocês. O segundo parâmetro é quanto que eu quero adicionar. E o terceiro parâmetro é a data base. Então, se a gente começar aqui com o terceiro parâmetro, ó, vamos começar com a data 000000. Eu quero adicionar um tanto de segundos. Os segundos são a soma que a gente calculou. E então, o que eu quero adicionar são segundos. Essa que é a estrutura dessa função dateAdd. Eu quero adicionar essa quantidade de quê? De segundos, aonde? Nesta data, que no caso é uma data que não importa a data, seria somente a hora 000000. Então, se eu tiver aqui, sei lá, 20 minutos, ele vai converter isso para um dateTime com 20 aqui, 0 segundos, 0 horas. Ok, vamos ver o resultado disso. A gente já tem aqui, ó, 11 horas, 27 minutos e 10 segundos. Isso já está correto, a única coisa é que ele está incrementando o dia também, porque o datetime 000000, ele começa no dia 1/1 de 0001, e ele está incrementando 2 dias, por quê? Porque a gente tem 2 dias e 11 horas e 27 minutos e 10 segundos.
Como é que a gente faz para formatar isso de maneira que a gente só tenha hora, minuto e segundo? A gente vai utilizar a função format. Vamos formatar o quê? Essa expressão em HHMMSS. E a gente só vai ter horas, minutos e segundos. Só que a gente vai perder a informação do dia, que a gente vai ter que calcular de outra forma que eu já vou mostrar para vocês já. 11 horas, 27 minutos e 10 segundos. Legal. Como é que a gente pega então a parte de 2 dias, né? Porque são 2 dias e mais essas horas aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o somatório, que a gente calculou aqui, de segundos, e a gente vai dividir pela quantidade de segundos que temos em um dia. Quantos segundos nós temos em um dia? Nós temos 60 segundos vezes 60 minutos vezes 24 horas. São 86.400 segundos em um dia. Se a gente pegar e dividir o nosso somatório por 86.400, a gente vai ter a quantidade de dias. Só que vai ser, por exemplo, 2, alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar a função floor para pegar só a parte inteira dessa expressão. Então, a gente vai pegar essa parte aqui, vai concatenar. Vamos colocar aqui 2 pontos e concatenar com o que a gente já estava carregando. Vamos ver o resultado disso. 2 dias, 11 horas, 27 minutos e 10 segundos, que é a somatória dessas horas aqui. Legal? Essa é a ideia que a gente tem que aplicar na hora de somar informações relacionadas à hora no Report Viewer. Como é que a gente faz então para o time span? Para o time span vai ser muito tranquilo. A gente vai copiar essa expressão aqui, igualzinho que a gente tem. A gente vai colar aqui. E o que acontece? O time span, então vai ser horas time span, que é a outra coluna que a gente tem. Ele tem uma propriedade chamada total seconds. Aqui não aparece no IntelliSense, mas essa propriedade existe na classe timespan, então vai funcionar em tempo de execução. Horas timespan, ponto value, ponto total seconds, que já são segundos daquele timespan, a somatória de segundos daquele timespan. E se a gente simplesmente executar, a gente vai ter o mesmo resultado, só que com 1 segundo de diferença aqui, porque na hora que eu converti isso para números decimais, eu tive que aproximar os decimais aqui, então a gente está tendo uma diferençazinha de arredondamento aqui na hora de fazer os cálculos, mas é o mesmo resultado. Para date time é muito parecido também. Vou copiar novamente aqui e vou colar aqui. O que acontece com o date time? O date time a gente quer considerar só a parte das horas dele, a gente quer desconsiderar a parte de dias, quer pegar só a parte das horas. E para a gente pegar só a parte das horas, a gente tem uma propriedade na classe datetime. Ela se chama time of day. E essa propriedade vai retornar somente, é um time span que ele retorna, com as informações somente da hora. Vamos executar aqui, só que eu tenho que mudar para pegar. Ele não vai conseguir encontrar a propriedade porque eu não mudei o nome do campo que eu estou tomando como base aqui, né? Eu estou considerando ainda o campo horas time span. Tem que mudar aqui para horas date time e horas date time. Ok, executar novamente. E está aqui o nosso resultado idêntico também com date time. E com isso você viu como somar horas nos relatórios do Report Viewer, que é muito simples. Você só tem que transformar para segundos todo o somatório seu de horas. Aí você adiciona esses segundos em um date time que tenha como base a hora a 0 horas. E aí você pega, se ele for mais de um dia, você tem que dividir por 86.400, que é a quantidade de segundos que tem em um dia, e pegar só a parte inteira. Daí a gente vai ter 2 dias, 11 horas, 27 minutos e 11 segundos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e dá uma olhada também no meu site para fazer o download desse exemplo pronto e também em VBNet. No caso aqui a gente só viu uma funcionalidade do Report Viewer, mas tem a questão de carregamento do formulário, que também tem um pouquinho de diferença no VB. A expressão é a mesma, mas o carregamento dos dados aqui é um pouquinho diferente. Se você quiser baixar esse exemplo, tanto em C# quanto em VBNet, se inscreve na minha newsletter em www.andrealveslima.com.br. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.